Eu prefiro ir lá, chorar diante de Deus e levar minhas pitangas para Ele. Mas emitir um julgamento do qual isso vai anular todo o processo meu com a pessoa. Todos que andam comigo e que me desonram, desconectam 100% da frequência que Deus fluiu nele através de mim. Ah, você acha que eu fico... Quando eu vejo a pessoa me desonrando, eu nem sei o que ela está fazendo contra mim. Eu sei que ela está fazendo contra uma multidão de pessoas. Contra os filhos dela, contra a esposa dele. Contra tudo que ele pegou. Vocês sabiam disso ou não? Se você não souber o princípio da honra, você é uma pessoa de desonra profissional. Princípio da honra, aceito você como você é, não quero mudar você e eu vou ser um canal que flui através de você. E aí alguém do mundo fala, vamos emitir um juízo contra o Marçal. Emita. Abre aí para mim uma passagem. Abre a passagem, escreve assim, ó. E Deus fala com a Miriam e com Arão. Não vou lembrar de cabeça. Quer dizer, eu lembro o que eu quiser, minha cabeça é boa. Êxodo 13, por aí. Por aí, ou 17, 13 ou 17. Você vai caçar a passagem onde Deus questiona Miriam e o próprio Arão. Que os dois pegam um erro de Moisés e vão emitir um juízo sobre Moisés. O que Deus faz? Deus desce lá, troca ideia com a Miriam e com o Arão, que são irmãos de Moisés, e fala assim, olha só, com um de vocês eu falo em sonhos, o outro eu falo em visões. Mas que coragem é essa de vocês de julgar meu servo Moisés que fala comigo face a face? Hein, gente? Moisés estava errado. Só que o que eles estavam grilados? Porque quem tem intimidade com Deus vale mais do que aquele que tem um cargo de sumo sacerdote. Mais do que o cargo de profetisa. Aquele que tem intimidade com o Senhor, você nunca levanta contra ele, porque todos eles eram abençoados. Por quê? Por causa de Moisés. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam e ambos saíram. Presta atenção da loucura isso aqui. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Está falando dos dois. Um recebia recado por visão, o outro por sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Mas isso aqui para mim é um dos três mais chocantes da Bíblia. Passa. Boca a boca, falo com ele. Claramente, não por enigmas. Só para vocês saberem, vocês que não são chegados em Deus, ou não é amigo íntimo dos amigos íntimos de Deus, ele fala com vocês através de enigmas. E o Senhor falou muito comigo através de enigma. Quando eu tinha 10 anos, quando eu tinha 11, mas quando eu completei 12, ele começou a falar diferente comigo. Eu não estou falando uma hipérbole, eu estou falando de fábula não, eu estou falando real. Com 12 anos o Senhor parou de falar em enigma comigo. Tem alguns aqui que nem por enigma ele soltou ainda. Do tanto que você é nenê. Mas vai ouvindo, o que emitiu um juízo? Boca a boca falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Alô, deixa eu te explicar uma coisa. Se um servo de Deus estiver errado, nunca julgue ele, porque se ele tiver mais intimidade com você, você vai ver o Senhor baixando e não vai tratar o defeito dele com ele. Não vai te dar a chance de você se deliciar ou se vingar do defeito dele. Ele vai cobrar você de ser um enxerido e de interferir num julgamento que você não consegue julgar segundo a reta justiça. Deus não julga pelo erro, Deus julga pelo nível de intimidade e aproximação que você tem do coração dele. Se você quiser pegar o código de hoje, é esse. Então, se você não entender o que é julgar segundo a reta justiça, o que eu faço? Minha esposa é minha testemunha. Você quer conhecer o homem, põe a mulher do lado enquanto ele fala. Sua mulher não dá conta de esconder a frustração que é ser casada com você. A sua mulher, quando você está falando loucura, ela não, Deus colocou um dispositivo dentro da mulher, ela não consegue fingir. Quando fala, não, nosso casamento é uma benção, a pálpebra abaixa, o ombro abaixa, o sorriso aparece, mas a pálpebra não dá conta de silenciar. O ombro também não, a frustração. Lembra lá na Nigéria? Na hora que subiu o casal, eu falei, está florescendo. Subiu o outro, eu falei, leia ali, cara, o que está acontecendo naquele casamento? A leitura é igualzinha. Porque a mulher não consegue esconder. A gente fez a leitura ali pelo casal, né? Pela esposa principalmente, né? Pela esposa. A esposa sendo massacrada pelo cara, eu tampo a mulher e fico olhando só para o cara assim, ó. E eu falo, meu Deus, a dureza de espírito dele está sucumbindo à mulher.
E foi tão interessante E eu não que... falo só para fofocar, eu falo, Senhor, É. libera esse casal. Não deixa essa mulher de jeito. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Eu não emiti juízo, mas eu fiz uma leitura. E eu chamo a Carol para ensinar ela a fazer a leitura. Ô, e ela Pablo. pega um monte de coisa que eu não sei e me ensina E também. foi tão interessante porque subiu uns 3 casais e ele fez a mesma leitura, a mesma coisa. Aí eu falei para ele, eu falei assim, amor, eu acho que é cultural. Deve ser da cultura. Talvez é assim. Aí subiu a quarta, lembra? A Com quarta um sorriso estava no doideira. rosto, florescendo. Florescendo. Quem está definhando não consegue esconder. Eu falei, Mas volta não, o versículo. está validado esse... Volta o versículo, porque eu acho que Deus falou na sua boca esse negócio do julgamento. Você só é infeliz do casamento porque você quer ser juiz e não sabe nem ser o estagiário. Ô, Pablo, mas antes de você continuar, eu acho que... Eu não sei se esse pessoal entendeu a profundidade disso que está acontecendo aqui agora. Porque isso é o principal problema dos casamentos. O principal. Você vai conversar com uma mulher, ela fala, ah, mas meu marido não me escuta, ah, mas eu não sei mais o que eu faço. Por isso que eu trouxe esse ponto, sabe? Porque essa questão de o homem não querer, e aí você fica nesse impasse. Mas meu marido não quer, meu marido não gosta. Ou minha esposa é isso, ou minha esposa é aquilo. E as pessoas, elas se apoiam muito nessa muleta. E eu creio que por falta desse entendimento. E eles se apoiam nessa muleta, sabe? De, não, ele não quer, não, ela não quer. É a justificativa perfeita para permanecer estagnado. Mas por falta desse entendimento, desse conhecimento, desse discernimento que você está falando aqui agora.